Olá, professor e professora, alfabetizadores. Eu sou a professora Carmen Ferreira. Estou aqui no nosso papo rápido sobre alfabetização para conversarmos sobre o tema alfabetizar letrando. Segundo Magda Soares, a alfabetização e letramento são processos distintos, com bases cognitivas e linguísticas específicas, mas que na aprendizagem inicial da língua escrita elas precisam ser contemporâneas, ou seja, a criança ela se alfabetiza num contexto de letramento e se letra ao mesmo tempo em que se alfabetiza. São como se fossem dois lados de uma moeda, cara e coroa. Essa é uma comparação usada pelo grupo Alfa Letrar, coordenado pela professora Magda Soares, para falar sobre a indissociabilidade desse termo, né? Que eu preciso entender o alfabetizar letrando como as duas faces da mesma moeda. Mas afinal, o que é o letramento? O letramento são as práticas e os usos sociais da leitura e da escrita. Então, quando eu trabalho os gêneros textuais, eu estou mostrando para as crianças que a leitura e a escrita ela tem diferentes funções e ela pode aparecer em diferentes contextos. Então, por exemplo, a estrutura de uma poesia é diferente de um conto de fadas, de um texto instrucional de regras de jogo, e como que ela usa isso no seu dia a dia, como é que ela escreve um bilhete para a mãe, como é que ela seleciona uma compra, né? Como é que ela organiza uma compra de supermercado. Então todas essas práticas, todos esses usos que a gente tem na sociedade são trabalhados dentro da sala de aula para que as crianças então dominem esses usos e tenham contato com essas práticas sociais de letramento. E quando a gente está fazendo esse processo, a gente está ao mesmo tempo alfabetizando. Por quê? Porque eu preciso saber, a criança precisa do conhecimento das letras, ela está passando por um processo de desenvolvimento psicogenético e eu tô ali também trabalhando questões mais pontuais da língua, fazendo um trabalho com a consciência fonológica. Então, quando a gente apresenta, por exemplo, um texto, um gênero textual como o diário, por exemplo, vamos supor que eu faça a escolha de levar a literatura. Esse aqui é o Diário Secreto de Cinderela. Então as crianças já normalmente conhecem a história da Cinderela e eu vou mostrar para elas que o diário é um tipo de narrativa que está normalmente na primeira pessoa, que começa com meu querido diário, então tem toda uma estrutura, eu vou mostrar essa estrutura para ela, o que pode botar ali, então as coisas mais significativas, tem um papelzinho de bala de um dia especial, eu pego e colo ali, então todas aquelas atividades que levam a criança a entender qual é a estrutura do diário, como é que ele se estrutura, como é que ele se faz. Bom, aí eu preciso desses conhecimentos da língua, né? Então eu vou trabalhando com as crianças palavras que saíram daqui, palavras que elas não conheciam, a gente vai ampliar o vocabulário, a gente pode fazer atividades como palavra dentro de palavra, usando varal de palavras, né? Varal de letras, como esse aqui, que eu tenho, por exemplo, a palavra sapato, que é sapatinho que tem ali, né? O sapato da Cinderela. E aí eu pergunto para elas, olha, sapato, será que se a gente tirar a primeira sílaba, né? Sa, com que palavra eu fico? Né? Pato. Então eu trabalho aqui palavra dentro de palavra. Posso construir, tirar palavras daqui que nós fomos trabalhando e construir um caça-rimas, por exemplo, só com figuras num primeiro momento, depois coloco as palavras escritas. Posso construir também um jogo da memória, por exemplo, rato e gato. Rato, então, combina com gato. Então, eu estou trabalhando aí a consciência fonológica e posso trabalhar isso a partir de um jogo da memória, todas tiradas daqui. E aí eu continuo trabalhando o texto, continuo fazendo processos de reescrita, produção textual, eles podem reescrever história, colocar um final diferente e pensando, podem fazer um diário secreto, por exemplo, do cocheiro ou da fada madrinha, enfim, escolher um outro personagem e tentar construir um diário. E a gente pode também fazer um diário da turma, e esse diário da turma, quanta coisa a gente pode construir, né, com um livro grande, de repente, as crianças vão escrevendo, a gente vai relatando as coisas mais importantes que vão acontecendo conosco naquele dia, e as crianças então vão exercitando a prática do que é um diário, como é que eu posso escrever um diário, e para isso eu já vou trabalhando a língua, né, porque eu vou precisar disso,
a partir de atividades de consciência fonológica, vou trabalhando isso com o conhecimento das letras, enfim, várias atividades que façam a criança pensar sobre o sistema de escrita alfabética, refletir sobre essa construção, para que aos poucos ela vá construindo, entendendo como é que funciona esse sistema de escrita alfabética e como que funciona, como é que é a estrutura de um diário, como é que ele se configura, em quais são os espaços em que ele circula, quem são os seus destinatários, qual é a sua estrutura textual. Então, todas essas questões é o alfabetizar letrando. Eu trago para a criança, trago os meios onde essa linguagem circula e trabalho coisas específicas da língua que é para chamar a atenção da criança, para a sonoridade das palavras, para a construção, para sílabas mais complexas, enfim, uma infinidade de trabalho que a gente pode construir junto com as crianças a partir dessa perspectiva do alfabetizar letrando. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo rápido em alfabetização de hoje. Curta o vídeo se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue nos acompanhando. Um forte abraço e até a próxima!